Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar início à próxima aula com o próximo conteúdo. Eu dividi os assuntos que a gente vai tratar ao longo do cursinho através dos principais erros cometidos pelos alunos durante a escrita da redação e temas que caem nas questões de gramática durante a prova do Enem, certo? Para a gente recordar um pouquinho da aula passada, eu trouxe aqui essa imagem que eu tinha deixado para vocês na aula anterior. Não vou falar dela novamente, porque a gente já viu sobre ela, já foi explicada, mas vocês lembram sobre o contexto de variação linguística, a importância de vocês entenderem que vocês não falam errado, é só uma variação e cada um tem o seu jeito próprio de falar, mas que aqui a gente vai tratar sobre essa norma culta da língua portuguesa para poder ser aplicada na prova do Enem, porque é dessa forma que ela é cobrada. E aqui ao lado eu coloquei para que vocês possam observar os principais temas que são cobrados na prova de gramática do Enem. E ali a gente consegue ver que variação linguística aparece 63 vezes desde o ano de 2009 até o ano de 2018. Eu fiz essa pesquisa básica e rápida em um site na internet em que mostrava esse resultado. Então, assim, além da gente entender que não estamos completamente errados quando falamos nós vai, nós vem, nós volta, assim como qualquer outra variação na fala que seja dada por conta de região, de escolaridade, de gênero, enfim, isso tudo a gente já viu na aula passada. É importante a gente saber que, além da gente perceber que isso tudo é normal e que não estamos errados, que também é cobrado esse entendimento durante a prova. Por mais que se aplique e se cobre a gramática normativa durante a redação, nas questões de gramática, às vezes eles aplicam cobrando sobre esse entendimento sobre variação linguística. Tá? Eu deixei aqui para que vocês acompanhem esse número e vejam que não foi meramente ilustrativo que eu coloquei essa primeira aulinha para a gente começar, tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês agora uma questão retirada do Enem que trata sobre variação linguística e vou resolvê-la junto com vocês. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser bem mais sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Bom, como toda questão do Enem, né, principalmente de língua portuguesa, tem um textinho antes para poder fazer a pergunta depois, e aí em sequência a gente lê ali. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Letra A. Descartar as marcas de informalidade do texto? Bom, eu acredito que não, até porque o texto não está escrito de forma informal. Se a gente parar para analisar e for analisar toda a ortografia, toda a gramática normativa, o texto foi escrito de forma formal mesmo. Então, acredito que letra A está descartada. Alternativa B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Na verdade, não. Aqui, no caso, esses textos de circulação ampla seriam esses textos jornalísticos, tá, gente?
que atinge uma grande massa. E, na verdade, eles colocaram esses textos jornalísticos aqui só para poder ser exemplos de diferentes normas, diferentes escritas e traçar parâmetros de comparação. Nada além disso. Dessa forma, a gente também descarta a alternativa B e a C, porque olha o que vem escrito na C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Na verdade, como a gente acabou de explicar, o que fala sobre esse discurso jornalístico e essa forma de escrita é só para poder dar um exemplo. Não fala nada mais aprofundado e nem quer que seja padronizado. Agora eu vou pular ali a letra D, né? Será por quê? E a gente vai para a alternativa E. Depois eu volto aqui explicando a letra D. Bom, alternativa E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola? Não, também não é isso. Fala que, na verdade, deve manter, mas que deve entender também que não é um padrão e que, para ser mais sucedido, tem que aceitar essa variação da língua. Nesse caso, a gente tem a alternativa D, que seria a resposta correta, porque ela fala adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. E é realmente isso que a questão está explicando, que se você adequar aos contextos e aos tipos de texto, você vai ter um melhor resultado por conta dessa variação. Bom, gente, agora a gente vai começar a aula de hoje mesmo. Eu preparei uma aula a respeito do uso correto dos porquês. Agora eu coloquei para vocês essa tirinha que vai mostrar os 4 tipos, né, de porquês que a gente vai trabalhar. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? Porque eu não sei. Bom, então vamos lá. Eu deixei aqui um exercício também para poder ilustrar para vocês o que a gente vai trabalhar e como que pode vir cobrada uma questão a respeito disso, tá? Nesse formato de questão, a gente tem um enunciado em que temos 4 frases e um tipo de porquê diferente em cada uma das frases. E depois ele pergunta qual que é a alternativa correta que preenche as 4 frases que ele coloca para a gente. Nesse caso aqui, a gente vai ver que a resposta certa seria a letra D, em que temos o porquê separado e sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado e com acento, e o porquê junto e com acento. Mas isso a gente vai explicar mais para frente e vocês vão conseguir lembrar melhor. Então vamos para o primeiro tipo, que seria o porquê separado e sem acento. Eu vou tentar trabalhar com vocês, gente, um mecanismo para que vocês façam uma substituição quando tiver alguma dúvida de qual tipo de porquê usar durante a frase. Você vai substituir o porquê por alguma outra expressão ou por alguma outra palavra. Vamos ver esse caso aqui, ó. Aqui, esse tipo de porquê, no caso, ele é nada mais do que a junção do por, preposição, mais o que, pronome interrogativo, resultando, tendo o mesmo significado de por qual razão ou por qual motivo. Ou então a gente vai ter o por preposição mais o que como pronome relativo, resultando e tendo o mesmo significado de pelo qual e suas variações, né, de plural nesse caso. Bom, esse porquê, então, ele pode aparecer no início da frase, indicando uma pergunta direta. Pergunta direta, não sei se vocês lembram, mas é a que tem interrogação no final da frase. Ou no meio da frase, quando se tratar de uma pergunta indireta. A pergunta indireta, no caso, ela é uma pergunta, mas ela não vem com o ponto de interrogação sinalizado. Nesse caso, ela vai fazer, então, a função de um advérbio de interrogação. E ela também possui o significado de pelo qual, igual eu tinha explicado anteriormente, e suas flexões, não sendo necessariamente um advérbio de interrogação. Bom, agora a gente vai para os exemplos. Por que você me ligou ontem?
aqui a gente tem uma pergunta de ordem direta, em que o porquê começa a frase, e a gente tem um pontinho de interrogação ali. Acredito que esse é o tipo mais simples, e a gente pode substituir esse porquê por qual motivo, porque tem o significado semelhante. Agora passamos para o porquê junto e sem acento, e ele vai ter o mesmo significado de pois ou uma vez que. No caso, vai ser uma justificativa, vai indicar causa. Ali, como eu disse, ele vai se tornar uma conjunção causal ou explicativa. Como exemplo, a gente vai ter: não comprei aquela calça amarela porque já saiu de moda. Não comprei a calça amarela, pois já saiu de moda. E leia, porque só assim irá adquirir novos conhecimentos, pois só assim irá adquirir novos conhecimentos. Vamos agora para o porquê separado e com acento. Nesse caso, a gente vai ter também o por preposição e o que como pronome interrogativo, porém no fim da frase. Esse fim da frase vai fazer com que receba esse acento no que. E ele também vai ter o mesmo significado de por qual razão ou por qual motivo. Então, como foi dito, ele também vai possuir essa função de um advérbio de interrogação. Como exemplo, eu coloquei: a professora vai dar aula até mais tarde, por quê? Reparem ali no acento, também vai ter essa substituição do por qual motivo, por qual razão. E o outro exemplo seria: o sentimento foi se acabando aos poucos sem saber por quê. Reparem no acento ali também. E por último, esse geralmente é o que o pessoal mais tem dúvida diante dos outros três, e ele nada mais é que o porquê junto e com acento. Ele vai ter o significado de motivo e razão. Não é mais por qual motivo, por qual razão, é só motivo ou razão. Isso vai acontecer porque, na verdade, ele vai se tornar um substantivo. Ele pode vir acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, que são as classes de palavras que acompanham o substantivo. Isso vai se dar porque ele vai virar um substantivo. E ele sendo substantivo, ele vai vir acompanhado de um artigo, de um pronome, um adjetivo ou um numeral, que são as classes de palavras que geralmente acompanham o substantivo. Aqui nesse caso a gente vai ter: não via o porquê de tanta crueldade no mundo, que ele é precedido pelo artigo, fazendo com que ele vire um substantivo. Depois, certas coisas exigiam um porquê, também antecedido. E na frase seguinte a gente tem: foi uma história escrita sem muitos porquês. Aqui eu coloquei no plural para que vocês vejam que tem essa variação de plural, tá? Já que ele acaba sendo um substantivo, que tem essa variação de singular e plural. Bom, acredito que talvez as possíveis dúvidas possam ter diminuído, caso existissem. E agora, para fixar, eu preparei alguns exercícios para a gente preencher junto aqui da forma correta, tá? Nesse primeiro, a gente vai colocar o quê? Vamos ler a frase. Anotava sempre que podia, porque não tinha boa memória. Aqui, então, a resposta seria o porquê junto e sem acento, porque ele ocupa o mesmo significado de pois, de justificativa. Dessa forma, a gente poderia trocar, ficando anotava sempre o que podia, pois não tinha boa memória. Por que mudaram a data do Enem? Essa aqui eu acredito que seja mais simples, igual eu já tinha comentado com vocês. E a resposta correta seria o porquê separado e sem acento, trocando por qual motivo. Por qual motivo mudaram a data do Enem? Ouviram calados, mesmo sem saber o porquê,
de tanta impaciência. Nesse caso, a gente já percebe ali a presença do artigo, né, antecedendo o porquê, e aí facilita um pouquinho. Dessa forma, vai ser o porquê junto e com acento, já que ele vai ter o significado de motivo e vai ocupar o papel de um substantivo. Não tem feito as atividades por quê? Aqui a gente pode perceber o ponto de interrogação bem no finalzinho, ele aparece no fim, né, da frase, e no sentido de interrogação, de um advérbio de interrogação. Nesse caso, então, a resposta vai ser porque separado e com acento. A gente pode substituir também por qual motivo, e ali tem a presença da interrogação bem próxima do porquê, fazendo com que ele leve esse acento. Bom, pessoal, o que eu tinha planejado para essa segunda aula é isso. Eu acho um tema bem tranquilo, mas é normal ter qualquer tipo de dúvida, se confundir. E é um tema corriqueiro que a gente sempre está usando, tanto na fala quanto na escrita. E como eu disse, eu busquei fazer um apanhado geral de onde são os maiores erros, quais as maiores dúvidas, dificuldades durante a escrita da redação, para poder trazer para vocês. Às vezes a gente fica trabalhando um tema muito complexo, muito aprofundado, que nem tem tanta relatividade assim durante a escrita, porque erros bobos, erros usuais, digamos assim, mais fáceis, eles acabam descontando mais do que erros mais complexos, porque eles consideram que seria coisa muito boba de errar, coisa bem básica. Então a gente tem que garantir a base, né? O suporte para depois ir acrescentando. Desse modo, eu comecei, né, com o uso dos porquês. Às vezes é normal ter alguma dúvida, podem me procurar. Estou sempre aberta a dúvida, sugestão, igual eu falei. Quem não conseguir assistir a aula, às vezes, conseguir acessar o YouTube, pode estar comunicando comigo ou por WhatsApp. Eu tô lá no grupo dos estudantes, pode me procurar, tá, pessoal? E no mais é isso. E espero que todos tenham um bom final de semana, né? Que já tá se aproximando, semana passou voando. Eu deixei para vocês também um questionário para eu poder avaliar se fixou direitinho o conteúdo que eu passei e para a gente poder também dar início às atividades com nota e através delas a gente pode estabelecer um critério de avaliação e também computar as presenças, né? Para que eu possa realmente ter o controle de quem está assistindo às aulas e tá ali sempre presente, realizando as atividades. Porque, né, eu consigo imaginar, porque eu já tive na pele de vocês, que é cansativo, às vezes pode ser, pode causar, né, algum tipo de desânimo, cansaço, como eu disse, mas só dessa forma, só com exercício, só com persistência que a gente consegue atingir o resultado. No mais é isso. Agradeço pela paciência de vocês, de ter escutado a minha voz até agora. E espero que tenham gostado da aula, tá?